Glória, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. 46. Tá. 1h, né, pastor? 1h30. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Para mim é uma alegria estar com vocês novamente. Como o pastor Raimundo bem disse, aqui é a minha casa, eu sinto bem, sinto feliz, sinto à vontade. Deus abençoe. Eu quero nessa noite, primeiramente, expressar minha gratidão a Deus pela oportunidade de vida, de ser um mensageiro das boas novas, das boas notícias nessa noite. E eu gostaria que você, antes de iniciarmos a leitura da palavra, da instrução que Deus tem para a sua vida, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, colocasse a mão no teu coração, porque não adianta nada eu tentar aqui falar, ministrar, se o Espírito Santo de Deus não te convencer do pecado. Eu não vim aqui para te massagear, para dar o tapinha nas suas costas, mas eu vim aqui porque o próprio Deus me escolheu, me trouxe aqui nessa noite, porque é noite do concerto, é noite da mesa do Senhor, é noite da restauração do altar, é noite de você abrir mão do pecado, da mentira, do engano, porque Deus tem um novo tempo para a sua vida. Amém. E você precisa abrir agora a porta do teu coração, declarar com a tua boca, você precisa agora exercitar a tua fé, você precisa agora fazer o caminho inverso, você precisa ir até aquele lugar e perdoar aquela pessoa, você precisa ir até aquela geografia e liberar o perdão, porque o perdão nessa noite será o passaporte para o teu futuro. Mas você precisa ser sincero, você precisa ser verdadeiro, você precisa ser inteiro na presença do Senhor. E o que eu aprendi, que nós não podemos estar diante de Deus se não for por inteiro. Que você nessa noite esteja por inteiro, 100% presente. Esqueça o que ficou lá fora, esqueça tudo o que ficou lá e se conecte com o Pai, porque Ele está em nosso meio. Ele está passeando em nosso meio, e se você pela fé tocar nele, dele sairá virtude, dele sairá poder. Hoje é noite do teu milagre, hoje Deus tem resposta para ti, hoje Deus tem porta aberta para ti, hoje Deus tem restauração na tua vida, hoje Deus tem restituição na tua casa, na tua família, nos teus negócios, no teu ministério. Hoje Deus vai operar milagres. Amém. Pai, muito obrigado, papai querido. Estamos aqui diante da tua presença, do teu altar jorra, Senhor, águas purificadoras, do teu altar, Senhor, a fonte é inesgotável. Pai, sacia a sede deste povo, sacia a sede, a fome, Pai, da tua palavra deste povo, deste rebanho que aqui se encontra. Pai, aonde houver um coração contrito e quebrantado, visita ele, visita ela nessa noite. Toca, Espírito Santo de Deus, cadeias vão quebrar, correntes vão se quebrar, muralhas vão ser destronadas e pontes serão construídas, porque eles vão chegar no lugar de destino, porque o Senhor, Pai, é que dá destino, e a Tua palavra é de crescimento nessa noite, a Tua palavra é de paz, e a Tua palavra é de destino. Por isso, meus irmãos, nessa noite, seja sincero diante do Senhor. Ele não busca a tua graduação, Ele não busca o teu entendimento, a tua inteligência. O que Ele busca é os verdadeiros adoradores. O que Ele busca é os verdadeiros adoradores. Se houver um verdadeiro adorador nessa noite, o milagre chega na tua casa. Se houver um verdadeiro adorador nessa noite, o milagre chega na tua saúde. Se houver um verdadeiro adorador nessa noite, o milagre chega na tua finança. Se houver um verdadeiro adorador, hoje chega a salvação para a tua vida e para a tua casa. Oh, aleluia! Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Eu estou solto, eu estou bem, eu estou leve, eu estou com a liberdade. Aleluia! Queridos irmãos, ou você tem ou não tem. Ou você é de verdade ou você é de mentira.
Você vai passar quanto tempo vindo à casa do Senhor e ficando em cima do muro? Fala, Mateusão. Eita glória. Olha o nosso jogador ali, ó. Você vai ficar até quanto tempo em cima do muro? Essa vida medíocre, essa vida escassa, essa vida vazia, essa vida sem sentido, essa vida um dia está feliz, outro dia não está, um dia a sua vida decola, outro dia ela está parada. Até quando? Até quando vocês e eu, nós iremos brincar de ser crente? Deus, Ele está buscando os de verdade. Quem é de verdade não tem prazo de validade. Mas não tem aquele ditado lá fora que a mentira tem perna curta? Não tem um ditado lá fora que nada... Não, aí não é ditado, ó, eu pensei quase que eu ia errando aqui, meu pastor. Meu Deus, está na Bíblia, irmãos. Não há nada que está oculto diante dos olhos do Senhor. E foi essa oração, eu jogando no Santos Futebol Clube em 2009... Eu decidi ser um homem de verdade, eu decidi abandonar o pecado, a mentira, eu decidi realmente, eu entendi que os olhos do Senhor estavam sobre mim. E você sabia que Ele está sobre você, os seus olhos? Os olhos de Deus estão sobre você. Eu não sei como está a sua caminhada, mas hoje eu quero falar sobre a permanência. Essa palavra permanência significa permanecer. A palavra permanência significa ser contínuo. A palavra permanência significa continuar. E existe dois tipos de permanência: permanência natural e a permanência espiritual. Quando a espiritual não está bem, não está legal, eu quero te dizer que a natural vai também minguar, vai andar de mal a pior. E aí Deus me deu uma direção: José e Saul, todos dois recebeu a presença de Deus. Permanecer é ter a presença de Deus. Permanecer é você ser constante, não importa a circunstância, não importa o seu estado, não importa a situação, você se permanece, você se mantém, você é perseverante, você é constante, você é determinado, você não crê no que o homem fala, mas você crê no que a palavra diz. Amém. Abrindo um parêntese, uma brechinha aqui, eu quero edificar sua fé. Há dois meses atrás, eu fui consultar, eu estava com algumas dores, eu não estava bem, e eu procurei um médico, e esse médico, ele falou assim: você tem filhos? Eu falei: tenho um casal de filhos, Davi Luque e a Maria Júlia. Ele falou: pois bem, você não vai ter mais filhos. Eu falei, dentro de mim, eu não falei para ele, mas eu repreendi aquela palavra. Ele falou: você tem desejo de ter mais filhos? Eu falei: mais 2, 4 filhos. Ele falou: vamos fazer os exames, mas pelo seu diagnóstico, por tudo aquilo que você está relatando, por tudo aquilo que, pela minha experiência, você não pode ter mais filhos. Eu saí dali abatido, abalado, triste. Mas aí o Senhor, irmãos, não é você ser bom, depende da sua intimidade com o Pai. Depende como você se debruça diante do Senhor. Não é falar no microfone, mas é falar no ouvido do papai, é no secreto. E ali eu chorei na presença de Deus. E para a honra e glória do Senhor Jesus, semana passada agora, recebemos a baita notícia: eu sou papai novamente. Eita glória! Aleluia! O nome de Jesus é glorificado. Minha esposa, 3 meses. Então, eu acredito, eu fazendo uma analogia e tal, eu entendi que antes de ir no médico, minha esposa, no ventre dela, o bebê já estava lá. 3 meses, tem 2 meses, 40, 50 dias que eu fui no médico, já estava lá. Mas Deus falou assim: filho, você não olhou a circunstância, você não olhou as cadeiras vazias,
Você não olhou o momento oportuno ou o momento ruim. Você não olhou, você olhou para a minha palavra. Você olhou para aquilo que eu falo sobre você. Irmãos, eu vivo de milagres em milagres. Não é só um para contar, não, são vários. Mas eu reforço, eu não sou bom, porque só permanece quem tem a presença. Só permanece quem tem a presença, mas a presença só permanece em quem obedece. Quem tem a presença, se permanece um cristão íntegro, se tem a presença, o casamento ele não é destruído. Eu falei da última vez que minha esposa esteve aqui, eu tenho uma carta até hoje de divórcio, de separação, ela querendo me abandonar, mas eu não aceito o diabo brincar com a minha vida, com o meu casamento, com a minha saúde, com as minhas finanças, porque eu tenho um Deus, nós temos um Deus que é dono de todas as coisas, que pagou um alto preço, que deu, entregou a sua vida por mim e por você. E aí eu falo sempre, eu não aceito, eu sou homem de uma mulher só. O meu ministério, ao qual o Senhor me confiou, ele não será abalado. Eu não vou desanimar, eu não vou parar de anunciar as boas novas do Senhor. Não importa se eu estou com saúde ou não, se a minha esposa está me tratando bem ou não, se eu tenho dinheiro na conta, no bolso ou não. Eu só sei obedecer. Eu sou adestrado a obedecer. É por isso que Deus me mantém nessa terra. E enquanto eu obedeço, mais frutos. Esta árvore que ele plantou nessa terra, chamada Humberto Araújo, ela frutifica. Ela frutifica. Então lá em 1 Samuel 16:14, diz assim. Olha só, que forte, para não ficar nas minhas palavras. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Presença, ele tinha, mas se retirou. Agora vai lá para o verso, em Gênesis 39. Gênesis 39, diz assim, olha que lindo. Verso 2, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele os cuidados de José, tudo que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Paramos por aqui. 3 coisas que eu aprendi. 4 coisas que eu aprendo com a presença. A presença, ela concede bom êxito em tudo que você realizar. A presença lhe traz bondade. Bondade de quem? Bondade de Deus. Se não for a misericórdia, a bondade de Deus sobre as nossas vidas, nada faremos, nada conquistamos, nada realizamos, em lugar nenhum chegamos. Mas é a bondade, junto com a simpatia. Nós precisamos de pessoas. Eu e você não pode ser egoísta. Falar que nós não dependemos, nós dependemos sim de Deus, mas que nós não precisamos de pessoas, precisamos. Mas nós precisamos ter a simpatia com as pessoas. A Bíblia diz que nós devemos ter paz, se possível, tenha paz com todos. Para que arrogância? Para que tamanha prepotência? Mas Deus se alegra do coração humilde,
do coração sincero, do coração quebrantado. Então a presença lhe traz a bondade e a simpatia. A presença te prospera em tudo que realizar. Próspero é o quê? Prosperidade. É um homem que tem uma vida abundante. Eu tenho amigos que hoje ganha milhões dentro do futebol, mas ele não tem a paz que eu tenho, ele não tem a alegria que eu tenho, e ele não tem e ele não cumpre a maior missão que Deus nos deu nessa terra, para saquear o inferno e povoar o reino dos céus. Aleluia. Deus nos chamou para ser ousados nele, Deus nos chamou para ser corajosos, Deus nos chamou para povoar essa terra, governar as coisas, dar destino, cuidar da nossa família, mas nós temos abdicado, nós temos deixado o diabo, os inimigos, saquear a nossa família, saquear aquilo que Deus confiou. Então, a prosperidade é você ter uma vida abundante em todas as áreas, financeira, conjugal, emocional, física. Eu tenho convocado, pastor, líderes, pastores e pessoas para estarem exercitando, mas não querem. Eles decidiram abortar a missão. Vocês sabiam que isso aqui, este corpo, é templo e morada do Espírito Santo? Sabe? Está na Bíblia. Que nós somos a casa de Deus, que aqui habita o Espírito de Deus. Mas sabia que para se mover nessa terra precisa dessa matéria, desse corpo? E sabia que o diabo, ele não aparece na sua frente. Ele pode até aparecer, mas ele aparece com distrações. E uma das distrações é a preocupação com o boleto, uma das distrações é a preocupação em pagar conta, uma das distrações é trabalho, trabalho, trabalho. E ele dá risada, ele acha bom, porque quanto mais você trabalha, quanto mais a sua força se esvai, quanto mais a sua energia acaba, menos você fala de Deus, menos você visita as viúvas, os órfãos, as crianças, menos você cumpre com seu chamado na terra. E as pessoas não querem. Eu tenho lido um livro que chama Rumo aos 120 anos. Dr. Aldrin Marshall, pastor da Lagoinha. Ele tem cuidado de líderes, de pastores. Como eu, estava morrendo. Tão jovem. Morrendo. Com uma família linda. Morrendo. Deus falou comigo: até quando você vai viver só de livramento? Até quando eu vou ter que estar o tempo todo te livrando, te livrando? Faça a tua parte. Faça a tua parte. Mas nós não queremos fazer a nossa parte. Espiritualizamos tudo. Tudo é o demônio. Não, são as suas atitudes. A partir de hoje, muda a sua mente, muda o seu comportamento. Fácil não é, mas seja forte, seja corajoso. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Ah, pastor, eu não posso treinar, eu não tenho tempo, minha vida é corrida. Se cai numa cama, se adoece, se machuca o pé, para de trabalhar, vai para o hospital. Cria uma forma, mas está lá no hospital, está comprando remédio. Mas para cuidar do corpo, do transporte, ninguém quer. Ninguém quer. Pastor Luciano Subirá, Deus levantou nessa geração. Ele tem falado sobre o cuidado do corpo. Mas muitos pastores, crentes, têm falado: pastor, esqueceu de pregar a Bíblia? Quer falar do corpo? Estão batendo forte nele. Mas por quê? O diabo está feliz com a vida que a gente leva. Diz que crente não peca, não mente, como é que é? Mas come muito, como é que o pessoal fala? Que diz que crente... não peca, né? Não bebe, mas come. Gente, muda essa linguagem. Coma, mas coma de forma saudável. Os alimentos que Jesus criou, Jesus fez, alimentos saudáveis. É caro. Hoje, na sua mente, toda a mentalidade de escassez cessa agora. Você é filho do rei. Deus chamou para vocês comerem o melhor dessa terra. Até quando nós vamos ficar mendigando, rastejando? Ei, Deus te chamou para olhar para frente e para o alto.
Então só permanece quem tem a presença, e a presença só permanece em quem obedece. Agora eu quero falar sobre outro tema, e estou quase terminando. Eu falei sobre permanecer, agora eu quero falar sobre propósito. Você sabe o que é propósito? Propósito é um plano, é um desígnio, é um alvo que Deus tem para a sua vida. Existe também o propósito natural e o propósito espiritual. O propósito natural é aquele que é pessoal, individual. É aquele propósito que você tem. Eu vou emagrecer tantos quilos, eu vou neste mês abrir uma empresa, eu vou ganhar 40 almas esse mês, eu vou abrir 3 células esse mês. São metas, são alvos, é um propósito individual, mas tem um propósito espiritual, que é o propósito de Deus na sua vida. E Deus une propósitos. Eu não conectei com um pastor porque eu achei ele lindão, porque ele alegra a minha alma. Não, porque Deus une propósitos, pastor. Amém. Algo ele está fazendo e ele vai fazer. Talvez nós não percebemos, porque o futuro ele já viu. Nós não vimos, mas talvez tenha algo lá no futuro que nós vamos fazer algo extraordinário, grande juntos. Deus une propósitos. E aí, irmãos, se você ler em Provérbios 19, 21, diz que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Talvez você chegou aqui com várias ideias. Talvez você chegou aqui, como eu falei no início, patinando, começa e não termina, idealiza, pensa, mas não sai do papel. Talvez você veio para cá e entrou aqui falando assim: Senhor, hoje é a minha última tentativa, hoje é o último dia que eu vou. Tem gente que fala assim: hoje é o último dia que eu vou lá naquela igreja, se Deus não falar comigo eu não volto mais. Mas Deus está falando contigo nessa noite. Amém. Para de correr atrás das coisas como eu corria. Eu quase perdi a minha família. Pare de correr atrás das coisas. Eu quero declarar que quando você anda sobre Mateus 6,33, as bênçãos que virão até você. Você será como um imã, você atrai as bênçãos, você atrai pessoas. Já viu que um homem de bom caráter, uma mulher de bom caráter, já viu as pessoas, o seu círculo de amizade, quem anda, são pessoas íntegras também. Pessoas preguiçosas andam com pessoas preguiçosas. Pessoas fofoqueiras andam com pessoas fofoqueiras. Pessoas que andam de cabeça baixa, lamentando, lambendo ferida, anda com esse tipo de pessoa. Mas Deus te chamou para andar com águias, Deus te chamou para voar, Deus te chamou para decolar, Deus te chamou para mais, muito mais. Então o que prevalece é o propósito do Senhor. Em Jeremias 29:11 ele fala qual é o propósito, qual que é o plano que ele tem para nós. Olha que lindo o plano que ele tem para mim e para você. Diz assim, cadê? Aí? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Na minha Bíblia diz, eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, planos para vos dar o fim que esperais. Olha que lindo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha só, prosperar, esperança e futuro. 3 palavrinhas que Deus mandou falar para vocês. Primeiro, prosperar é crescimento. Deus tem uma melhora para você todos os dias. Tenho 40, quase 50 dias que eu decidi obedecer a Deus e obedecer o que a médica falou. A médica me deu uma lista e falou assim: Pastor Humberto, a partir de hoje você vai comer isso aqui, você vai seguir isso aqui, isso aqui, isso aqui. Sabia que tem coisas na vida do crente que não é demônio, é hormônio?
Tem crente que chega aqui é uma abrição de boca. Falta de vitamina, falta de tomar um sol, falta de treinar, falta de alimentar os nutrientes corretos. Eu não conseguia fazer jejum muitas horas. Fazia jejum 7 horas, 10 horas, começava a passar mal. Por quê? Eu queria beber leite, tomar leite, é bolacha, é isso, é salgadinho, é aquilo. Cadê o estoque de reserva? Cadê? O corpo não absorveu os nutrientes. E aí, sabe o que? Entre esses 45 dias, eu comecei a alimentar de forma certa. E eu fico 20 horas, não tenho fome. Posso ficar mais. Eu não tenho fome. Sabe por quê? Porque eu estou alimentando de forma certa. Eu trabalhava, eu chegava 8 horas da noite, eu estava esgotado. Hoje eu estou 8 horas, 8h30, 9 horas, eu estou bem. Sabe por quê? Porque eu estou obedecendo o que a médica me passou. E aí é uma melhora, eu estou tendo uma melhora contínua no meu corpo. Qual é a melhora que você precisa? Eu estava sendo distraído na minha saúde. Espiritualmente, busco o Senhor em todo o tempo. Nunca deixei de pregar, eu prego nos clubes de futebol Goiânia e Aparecida de Goiânia. Eu não peço oferta, eu não peço dízimo, eu não tenho uma contribuição. O meu ministério, a nossa igreja não investe, não patrocina, eu só cumpro o que Deus fala. Se eu tenho dinheiro no bolso ou não, eu só falo para Deus, falo, Deus, hoje tem missão, eu tenho que ir em tal clube. Ele levanta os recursos. E aí o inimigo queria me distrair na minha saúde. Qual é a área da sua vida que precisa de um crescimento? É financeiro? É na saúde? É no casamento? É na empresa? Em qual área? Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que vai ter uma melhora, vai ter um crescimento, vai ter um avanço, vai ter. Você só não recebe se você não quiser, porque esse é o plano de te prosperar. Segundo, de planos de dar a você esperança. Algo bom está vindo em sua direção. Algo bom está vindo na sua casa. Algo de bom está vindo na sua família. Sabe por quê? Porque algo bom remete o que? Alegria. Esperança é você ter alegria que vai chegar, que vai acontecer. E para fechar, futuro. Deus tem destino para a sua vida. Destino, ele é inevitável para todos nós. Todos nós temos um destino. Mas se você hoje decidir obedecer, você volta para a rota, para o plano original, o propósito de Deus para a sua vida. Porque o propósito de Deus, ele não muda. Porém, se a tua mentalidade mudar hoje, agora, se a sua decisão hoje for de mudança, ele te aponta para o seu destino. Foi isso que aconteceu. Eu tenho uma visualização de um estádio lotado. Deus me deu uma visão. E essa visão, esse estádio estava lotado, mas no período que eu mais estava enfrentando escassez na minha saúde, eu comecei a perder esse foco, o calibre. Eu já não estava vendo mais estádios, eu não estava vendo mais um ministério avançando, eu só me via definhando, eu só via morte, eu só via perca, eu só via que minha família ia ficar aqui, eu ia partir. Mas aí, as coisas mudaram, porque eu tomei uma decisão. E a decisão foi naquele dia que eu entrei naquele consultório e falei que nunca mais iria abortar a missão. Nunca mais. E que eu pararia de falar que eu viveria como se fosse o último dia da minha vida. Porque Deus tem mais. Eu não falo mais. Eu tenho um policiado. Porque eu falava assim, eu vivo como se fosse o último. Não. Deus tem mais para fazer em mim e através de mim. Deus tem mais para fazer em você e através de você. Aí, para encerrar, eu gostaria que você ficasse de pé, porque em Jó 42:2 diz assim, olha que lindo que Deus fala aqui,
Ele fala, né? Ele confirma. Diz assim: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedido. Nenhum dos propósitos do Senhor sobre a tua vida, eu declaro hoje, será impedido. Nenhum dos planos será impedido na tua vida. O primeiro versículo que eu aprendi foi Romanos 8, 28, que diz que Deus age em todas as coisas. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. De quem é o propósito? O propósito é de Deus. De quem é o propósito? É de Deus. Se é Deus, alinhe o seu propósito natural com o propósito de Deus. O quê? O seu desejo, o seu sonho, a sua carreira, a sua profissão. Por quê? Porque Deus vai agir. Ele vai agir sobre a sua vida. Desista do fracasso, mas decida vencer. Desista de perder, de parar, de começar. Abandona isso. Desistir é renunciar, é se afastar. Se afasta do fracasso, se afasta da derrota e decida agora caminhar como um vencedor, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, ó Pai, por ser o mensageiro nesta noite das boas novas. Pai, aqui estão os teus filhos. Pai, no nome de Jesus, muda a mentalidade, muda o coração, muda o entendimento, Pai. Muda, gira a chave, Pai. Que nessa noite, Pai, homens e mulheres possam estar determinados a tomar uma nova atitude, uma nova posição, porque o teu propósito, ó Pai, é de fazê-los prosperar. O teu propósito, ó Pai, é de dar esperança. O teu propósito, ó Pai, é de um futuro brilhante e extraordinário. O inimigo até tentou, o inimigo até por um tempo manipulou, mas hoje cessou. O tempo de derrota cessou. O tempo da mentalidade escassa cessou, porque hoje o Senhor entrou, e entrou com poder e autoridade para destronar todo principado e potestade, todo céu de bronze, todo coração fechado. Hoje a chave é o teu nome, é o Senhor Jesus Cristo. A chave para a tua presença é o teu nome. E eles têm declarado nessa noite: Jesus Cristo, entra na minha vida. Jesus Cristo, toma controle da minha vida. Jesus Cristo, toma a direção. Jesus Cristo, hoje eu confesso os meus pecados. Eu abandono os meus pecados. Eu abandono a minha negligência para viver uma vida nova, uma vida extraordinária, uma vida abundante, uma vida de verdade, aonde eu honro o Senhor, Pai, mas eu honro aqueles que aqui estão. Porque, papai querido, eu te peço, eles não podem parar, porque tem pessoas que precisam deles. Aqui tem pais de família. Aqui tem pessoas que são mantenedor da sua casa. Aqui tem pessoas que vão no sol escaldante para trabalhar. Mas, meu Deus e meu Pai, dê estratégia. Pai, o Senhor tem me mostrado que o medo paralisa. Muitos são os planos do homem, mas que eles possam sentir como uma brisa suave o teu sussurro, o teu falar no ouvido dele, Pai. Dá a direção certa, mostra o caminho, mostra as alianças que eles devem fazer, mostra o que eles precisam fazer, porque o Senhor não chamou os teus filhinhos para serem escravos. De escravos, aqui eles se tornaram filhos, e filhos têm intimidade com o Pai. Filhos sabem do que o Pai gosta, do que o Pai deseja. E os teus filhos estão aqui, Senhor, dispostos, ó Pai, a te obedecer. Que no nome de Jesus, Pai, eu libero sobre este ministério
um tempo novo, Pai. Eu libero nesse ministério, como o Senhor falou comigo, que este filho que está no ventre, na barriga da minha esposa, é o milagre, é o filho da promessa, é o filho da alegria. Nesse novo tempo de Goiânia, este filho vai andar comigo, pregando, glorificando, exaltando. Eu quero te dizer que na sua barriga, no seu ventre, o milagre já foi gerado, Você está com o teu milagre aí, e ele vai nascer. Depende da sua obediência, depende da tua caminhada, depende da tua postura, depende da tua decisão. Ele vai nascer e será a maior alegria para o teu coração. E se você crê, aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Ora, calabás. Opa, aleluia.